trazer hoje aqui para vocês um pequeno aperitivo daquilo que eu trabalho com as minhas alunas na mentoria, e eu quero trazer para vocês um tema muito bacana, que é como planejar o futuro da sua advocacia, né? Vocês sabem, quem me acompanha no Instagram, mas quem não me acompanha já vai ficar sabendo como eu falo isso, como eu prego isso no meu dia a dia, no meu Instagram, nas minhas redes, sobre a necessidade de planejamento, né? E quando eu trago isso para vocês é porque foi uma dor que eu superei. Então muita gente me pergunta assim: Lisiane, você hoje, né, se sente realizada, você tem aquilo que você imaginou, você planejou isso? Vou ser bem sincera a vocês. Eu planejar como hoje eu entendo planejamento, não. E é uma pena, porque na verdade ninguém aprende a planejar de um dia para a noite, né? O planejamento, ele requer um nível de maturidade, conhecimento, de estudo, para que você possa caminhar com mais rapidez, com mais nitidez. O fato de eu escolher fazer mentoria para outras advogadas, para mim tem um significado muito grande. Porque lá atrás, em 1999, quando eu ingressei na faculdade de Direito, eu senti muita falta de exemplares femininos, de mulheres na advocacia sobretudo, que me inspirassem, que se revelassem em sua atuação, que se colocassem num papel de protagonismo, não que elas não fossem, não que elas não realizassem, não que elas não concretizassem, mas que permitisse a outras mulheres, outras estudantes, outras profissionais ter uma base a quem se inspirar. Me fez falta uma mulher que entendesse os meus problemas, que entendesse as minhas angústias femininas, né? Não só profissionais, mas femininas, e falasse: vamos lá, Lisiane, eu sei como é, eu já passei por isso, e eu não tive esse exemplo. E quando eu criei o meu Instagram, eu vi essa demanda na minha frente, e eu falei: eu não posso me calar. E foi isso que me despertou a analisar o que, afinal de contas, eu tinha feito a partir de 1999, quando eu ingressei na faculdade de Direito, até o momento em que eu estou hoje, né, no meu escritório meu, do meu marido, é nosso mesmo, fisicamente falando, o meu estilo de vida, tudo aquilo que eu verdadeiramente almejava no meu início de vida adulta, né? E eu comecei a refletir nisso, porque muitas das coisas que eu fiz foram sim intuitivamente, né? Mas hoje eu percebo que quantos erros eu não poderia ter evitado, tanta cabeçada, tanta angústia, tanta aflição, tanta dúvida, né, que me acometeram lá no início da minha carreira, e que teria sido muito mais fácil, muito mais rápido se eu tivesse tido essa clareza. Então eu comecei a me colocar nesse passo a passo lá atrás. Vocês me trouxeram essa reflexão, e foi aí que eu fui estudar também o coach, a programação neurolinguística, fui me interessar por cases de sucesso. E eu não vou falar só de mim aqui não, tá, gente? Eu quero trazer a vocês uma pergunta aqui. O que vocês acham que pessoas como Gisele Bündchen, Ayrton Senna, Michelle Obama tiveram na vida deles que trouxe a eles a esse patamar profissional? Claro que o Ayrton Senna, infelizmente, não está mais entre nós, mas enquanto ele esteve, ele foi ao máximo da sua capacidade e ele alcançou feitos incríveis para um esportista nacional brasileiro na área que ele escolheu. Então, o que será que une essas pessoas? O que será que une esses cases de sucesso, né? E aí, algumas pessoas, quando eu pergunto isso para as minhas alunas, elas falam assim: autoestima, patriotismo, motivação, fé em Deus. Claro, gente, que tudo isso compõe.
mas tem 3 elementos que toda pessoa que constrói uma carreira de sucesso tem na sua vida. E vou olhando lá para o meu passado, e eu ainda estou num caminhar, eu não me considero uma pessoa ainda com todas as realizações, eu me sinto satisfeita, tenho plenitude naquilo que eu conquistei até agora. Eu já conquistei o que eu queria em larga medida, mas os planos mudam, os objetivos crescem, eles vão além, né? E sou imensamente grata por onde eu cheguei. Mas uma coisa eu tenho que concordar. Todas as vezes que eu consegui êxito em alguma coisa, eu estava muito alinhada a esses três elementos aqui, que é visão ou clareza, objetivo e disciplina. Sim, gente, são esses 3 elementos que unem esses cases de sucesso. E eu vou explicar a vocês por quê. Nós temos sonhos, nós temos projetos, nós imaginamos muita coisa para a nossa vida. Mas o que acontece é que o nosso sistema neurológico, ele não tem capacidade de reconhecer a palavra sucesso, por exemplo. Você precisa mostrar à sua mente quais são as evidências do sucesso para você. O que é que precisa acontecer para que você de fato sinta que você chegou a esse sucesso. E a maioria das pessoas ficam nesse patamar imaginativo. Quem muito imagina, quem muito sonha, não concretiza. E um dos primeiros passos que você precisa tomar rumo à concretização desse sonho é justamente trazer esse sonho na sua mente à realidade. Então, aqui a gente tem o sonho, certo? Opa, vocês estão enxergando aqui. Deixa eu enquadrar melhor para vocês poderem. Então, aqui vocês têm o sonho, certo? Eu vou colocar o sonho numa nuvem, como se ele tivesse um céu, né, distante e tal. E o que você precisa fazer para tirar esse sonho da nuvem? Você tem que trazer a luz, que significa clareza. Clareza, tá? Provérbios 29, salvo engano, diz que o homem que não tem visão é levado à ruína. Então, clareza aqui, gente, na verdade significa visão. Visão. E quando eu falo em visão, eu falo em imagem. Imagem. Então, quando você pensa no sucesso, quando você se vê em uma situação ideal de sucesso, o que você tem que trazer? Você tem que tirar da nuvem, trazer a luz, buscar clareza e ter visão. E como você tem visão? Você tem visão a partir de exemplos. Então, o que é que representa sucesso para vocês? Quando vocês pensam numa advogada as pessoas falam assim, Lisiane, eu quero ser, me fala 3 objetivos. Aí sempre tem assim, quero ser uma profissional de sucesso. Beleza, então vamos lá. Profissional. O que seu cérebro entende de profissional? Profissional onde? Profissional em quê? Em fazer pão? Profissional da saúde? Profissional de marketing? Profissional telefonista? Qualquer atividade que seja profissional, que seja profissionalizante, representa qualquer pessoa que esteja numa categoria profissional, é uma profissional. E você é o quê? Você é o quê?
você é advogada, ok? Então, primeira coisa, você tem que ter clareza disso. Se você quer ser uma advogada de sucesso, tá? Porque você pode querer ser uma secretária de sucesso. E aí, quando você chega nessa visão da advogada, você busca aqui o arquétipo. Como assim, Lisiane? Você vai buscar visualização do que é um advogado de sucesso. Quando você pensa numa advogada de sucesso, você pensa em quê? Você pensa na Michelle Obama? Você pensa na personagem do Suits? Você pensa, sei, no meu caso eu me inspiro muito oh meu Deus, a mulher do George Clooney, a Mal. Eu me inspiro muito na Mal. Então, quando eu penso em advogada de sucesso, eu penso na Mal, tá? Vocês não estão enxergando aqui, né? Então, eu penso na Amal. Então, tá. Então, eu trouxe aqui o arquétipo da advogada de sucesso para mim, Lisiane, tá? E sucesso? O que é sucesso, gente? O que você pensa? O que vem na sua cabeça quando você lança essa palavra à sua mente? No meu caso, sucesso para mim diz respeito a viagens. Não é à toa que vocês acompanham isso no meu Instagram. Isso para mim é a representação de onde eu cheguei, do que eu quero, né? Então representa a minha estrutura profissional. Estrutura. Que estrutura, Lisiane? Meu escritório, né? Com a arquitetura que ele tem, com a equipe, tá? Significa renda em patamares macro, significa resultados por meio de satisfação do cliente, e aí você vai trazendo isso. Mas você tem que trazer representatividade visual do que você quer, para que você possa chegar à clareza, tá? Então vamos lá. Aí, ok, você definiu que você tem como objetivo, então você tinha aqui um sonho, né? Sonho de sucesso profissional. Ok, você tirou daqui, você trouxe clareza. Clareza igual visão. Qual é a visão? Advogada pode ter exemplos, tá? Exemplos aqui, e aqui você pode trazer uma imagem visual mesmo, fazer isso o seu muro de visualização, através de uma imagem de internet, uma foto, qualquer coisa nesse sentido, né? E aqui o sucesso através de viagens, imagens de viagens, né? Para onde? Sei lá, Grécia, Europa, Estados Unidos, Nordeste, o que quer que seja, tá? Não, Lisiane, sucesso para mim é família, filhos, tá? Eu vou saber que eu tenho sucesso quando eu tiver um Porsche. Tá? Então você traz a representação disso à luz, porque o seu cérebro ele precisa entender o que é, quais são as evidências de sucesso para você, porque você vai precisar ter essas evidências, até porque se você não tiver essas evidências, você não vai saber se você de fato caminhou, se você de fato alcançou minimamente aquele sonho que você tinha. E é por isso que tanta gente se sente frustrada mesmo tendo tanto, porque o que falta para essas pessoas é clareza.
Você vai ter objetivos profissionais, você vai ter objetivos financeiros ou materiais, tá? Ou materiais. E você vai ter objetivos ligados, por exemplo, à família, que também pode ser um subnicho de pessoais, já que pessoais têm saúde, tá? Tem saúde, tem espiritualidade, enfim. Isso aqui tudo você vai trabalhar em termos de objetivo, tá? E tudo isso aqui, gente, precisa estar alinhado aos seus valores, tá? Porque se não estiver alinhado com os seus valores, o que vai acontecer é que sua mente não vai aceitar isso aqui. Então, ou você vai mudar os seus valores, ainda que seja numa escala de prioridades, ou então você vai ter que ajustar os seus objetivos aos seus valores. Por que tem tanta gente que vocês podem ter algum exemplo de que conseguiram tanta coisa na vida, mas ou perdem tudo, ou se colocam em alguma situação que faz com que elas entrem em depressão, ou que adoeçam, ou que, enfim, passem por relacionamentos abusivos ou relacionamentos que no fim não concluem o objetivo daquele relacionamento, né? Porque alguns objetivos estão desalinhados com seus próprios valores. Então, no meu caso, não faz o menor sentido para mim, de acordo com os meus valores, por exemplo, querer ter, almejar, nesse momento da minha vida, por exemplo, filiais no meu escritório. E por que isso não faz sentido para você, Lisiane? Porque eu sei que por trás da criação de filiais, eu vou necessitar de um foco massivo durante uma janela de tempo, tá? Eu vou precisar disso. Eu vou empreender em um outro nível da minha advocacia. E isso vai me exigir viagens, isso vai me exigir reuniões, isso vai me exigir custo, investimento, isso vai me exigir treinamento, entre várias coisas. O que significa isso para os meus valores? Significa que eu vou ter que sacrificar algum campo da minha vida e provavelmente será família. E aí, se eu quiser abrir filiais, mas eu sei que isso pode prejudicar minha família, o que eu vou fazer? Eu posso jogar esse objetivo para um objetivo de longo prazo, que é de dois ou mais a 5 anos, tá? Jogar esse objetivo a longo prazo. Aqui as minhas filhas vão ter 15 e 10 anos, tá? Ou eu posso buscar parceiros
que é o que eu trabalho hoje, tá? Ou eu posso tirar esse objetivo, certo? Então vocês percebem como a visão e a clareza, quando você traz o sonho ao objetivo e você consegue então lidar com aquilo que você quer de maneira consciente, a importância disso. Voltando lá no começo, né, da aula, quando eu falei para vocês quais são, né, os 3 elementos que unem figuras tão ilustres como Ayrton Senna, Michelle Obama, a nossa querida Gisele Bündchen, né, e que eu falei que os elementos eram clareza, foco e disciplina. E por que isso, gente? Porque o que move essas pessoas é justamente isso. A Gisele Bündchen, eu li a biografia dessas 3 personalidades. E a Gisele Bündchen, a biografia dela é bem peculiar, porque ela teve muito êxito numa atividade que não é muito comum a nós, né? Não faz muito parte do dia a dia das pessoas comuns. É um ambiente tão fora da nossa realidade, né? E o que será que uma menina lá do interior do Rio Grande do Sul, com outras milhares de meninas do mesmo porte que ela, né, com a mesma estatura, com o mesmo biotipo, o que será que fez com que Gisele Bündchen se destacasse nesse âmbito macro mundial, né, tanto que ela é chamada de Upper Model, né, por conta de toda a amplitude da carreira dela, sendo tão nova. E na biografia dela ela fala que quando ela decidiu seguir a carreira de modelo, não era o glamour que ela estava procurando, não eram as roupas, não eram as viagens, não era nada disso, não era nada disso. O que ela realmente queria, qual o propósito dela com aquela carreira que ela estava iniciando, era poder ganhar o máximo de dinheiro possível, o máximo de projeção possível e assim dar condições seguras e confortáveis à família dela. A Gisele Bündchen, né, ela é filha de um casal que teve, se eu não me engano, 5 filhas. E a mãe dela era bancária, ela via a mãe dela trabalhar muito, todas ajudavam nas tarefas de casa, ela não veio de uma família afortunada. Então, ela tinha esse valor da família muito forte nela, e quando ela saiu à vida de modelo, ela tinha esse propósito. E o que fez com que ela se esquivasse de caminhos que poderiam levar ela a outros resultados foi justamente essa visão clara do que ela queria desde o começo. E ela atingiu esse patamar de sucesso através dessa visão, desse foco e dessa disciplina. E mesmo nos momentos, ela conta ali que mais ou menos por volta dos 20 e poucos anos, ela já tinha uma grande projeção na carreira, ela se viu desequilibrada na sua vida pessoal. Mas então ela lembrou do seu propósito, ela lembrou do seu objetivo, e então ela passou a retomar os caminhos dela daquele ponto em diante. Mas isso, em função disso, da visão, da clareza que ela praticou e foi criando o caminho dela. E ali, a partir dali, ela pôde colher todos os resultados que até hoje ela é muito coerente com a vida dela. E o Ayrton Senna, né, gente? O Ayrton Senna, ele foi aquele atleta que, ao contrário da Gisele Bündchen, ele veio de família afortunada. Mas ele escolheu um esporte que era um esporte de elite, europeu, basicamente europeu, e que ele teve que, em grande medida, deixar para trás todo aquele conforto para seguir lá no final da década de 70 a carreira automobilística com uma tecnologia bem precária em comparação ao que a gente tem hoje. E ele sempre teve um foco, uma visão, que era ser campeão naquela atividade que ele tinha escolhido. E a motivação dele era muito ligada também ao senso de patriotismo dele. Ele queria mostrar ao mundo que alguém de um país que muitos mal sabem onde ficam em termos mundiais, né,
teria sim a mesma condição de qualquer europeu bem-nascido em termos de infraestrutura de chegar àquele pódio e de fazer isso várias e várias vezes. Essa era a maior obstinação dele. Ele não estava ali para ser playboy, para ser rico, ele já era rico, né? Nem para aparecer em capas de revista também. Ele estava ali com um propósito muito bem definido e ele desenvolveu a carreira dele em cima de visão, foco e disciplina. A Michelle Obama, por sua vez, ela poderia ter tido um futuro totalmente diferente do que ela tem. Em termos de condições ideais, ela certamente não nasceu nas condições ideais. Neta de escravos, de ex-escravos, filha de trabalhador de indústria, com dona de casa, morando em gueto norte-americano, sofrendo aquele período de segregação racial, ela se atreveu a ter uma visão além daquela realidade dela. E através de foco e disciplina, ela ignorou todas as críticas, inclusive dos seus parentes, dos seus amigos e colegas, em prol do objetivo que ela tinha. E ela rompeu essas barreiras e foi uma das primeiras negras a entrar em universidades de grande porte, de grande nome nos Estados Unidos, assim que houve a abertura de cotas para negros e negras. Então, essa visão clara do que você quer é aquilo que vai evitar você olhar para os lados, você dar ouvido às críticas, você abalar a sua estrutura emocional, a sua autoestima. Porque quando você tem visão clara, quando você tem propósito, foco e disciplina, você não desvia o seu olhar, você segue aquilo. Mas e aí, Lisiane, eu tenho visão, eu tenho foco e disciplina, e agora? Agora você vai trazer os seus objetivos que percebam, são objetivos para cada área da sua vida. Só que cada área da sua vida, o ideal é que você tenha de 1 a 2 objetivos. Mais do que isso, o seu cérebro não processa bem. Ele vai colapsar com tanto objetivo. Então, afunile. Então eu tenho um objetivo de, deixa eu ver aqui, aumentar minha carteira, aumentar em 30% minha carteira de clientes, aumentar meu faturamento mensal em 50% ao longo de 6 meses. E também ampliar o escritório ou ter Mantém no que vai levar você aos demais. Então, se o objetivo que vai levar você aos demais é aumento da sua carteira de clientes e aumento da sua receita, o resto você deixa para outro momento. Você pode deixar listado, você não precisa eliminar da sua lista, mas você pode jogar isso a um prazo de médio ou longo, tá? Saúde, aí você coloca, e assim sucessivamente. Feito isso, você vai começar a trabalhar as suas metas. E o que são essas metas? As metas são as escalas, tá? Então o objetivo está aqui. O objetivo está aqui. E aqui são as suas metas de curto, médio e longo prazo, tá? Então, para você, o que você precisa fazer para aumentar em 30% a sua receita no período de 1 ano? Tá? O que você vai ter que fazer? Lisiane, eu tenho que criar um serviço. Por exemplo, sei, de repente, correspondente, tá?
que só um exemplo. Ou então eu posso criar parcerias, desenvolver parcerias, tá? Então aqui, isso aqui eu consigo fazer em até 6 meses. Feito isso, qual é o próximo passo? Eu vou verificar, vou conferir, preciso conferir, checar se essa meta foi cumprida. Essa meta sendo cumprida, você vem a próxima, tá? E qual é a próxima? Aumentar os ganhos em 30%, né? Então vamos lá. Eu já criei parcerias, eu já criei serviços aqui. Quanto que eu oferi? Quanto que eu cresci? Eu cresci 10%. Ok. O que eu preciso fazer para dobrar, para triplicar esses 10%? Que chegar aos meus 30%. Então isso aqui não está sendo suficiente. Não está sendo suficiente. Então eu tenho que, de repente, melhorar o meu valor, minha autoridade, trabalhá-la. Muito bagunçado esse aqui, né? Então aqui eu vou trabalhar minha autoridade para gerar valor e aumentar a minha receita, certo? E assim sucessivamente, você vai cumprindo as suas metas até o seu objetivo. Só que para cada objetivo e para cada meta, você precisa definir o que, por quê, como, com quem, quando e principalmente se ela depende 100% de você. Porque percebam que algumas metas não vão depender 100% de você. Então, se você precisa fechar, por exemplo, 3 parcerias, vou colocar aqui, com quem? 3 parceiros, vai depender só de você? Vai, em grande medida, que é justamente definir a parceria, quem são esses parceiros, onde encontrar esses parceiros. Isso depende 100% de você, mas você precisa compreender que vai depender também dos resultados que você vai ter nesse enfoque que você vai dar. E por que eu preciso ter essa clareza que isso realmente depende 100% de mim? Para evitar frustração, para evitar que você elimine o seu senso de autorresponsabilidade e passe a culpar os outros, a vida, o destino, o passado, o futuro, enfim. É para você trabalhar o seu senso de autorresponsabilidade e você não se sabote. Que é isso que acontece, na maioria das vezes, quando as pessoas desistem. Então tá. Então, quando você for definir um objetivo ou uma meta, você tem que primeiro colocar o que, né? O que é? Então, vamos lá. Aumentar 30%. Beleza. Por quê? Porque com 30% a mais, eu consigo uma renda que me garanta um padrão de vida para tal, ok? Como? Através de parcerias, novos serviços, autoridade, tá? Com quem? Quem são essas pessoas? E aí, essa pergunta é muito importante,
Porque quando a gente pensa com quem, às vezes a gente está pensando só no âmbito mais íntimo, né? Os parceiros que já temos, os nossos familiares, as pessoas que estão ali do nosso lado. Mas às vezes você tem uma meta que vai depender de um professor. Por exemplo, eu estou numa meta de mestrado, eu dependo da minha orientadora. Eu dependo dos meus mestres, né? Eu dependo da disponibilidade deles, o quanto eles vão colaborar dentro daquelas expectativas que eu tenho. Mas qual é a minha responsabilidade? Qual é o meu 100%? É produzir o conteúdo do mestrado, né? Porque a finalidade do mestrado é científica, eu preciso desenvolver ciência, né? Ciência social. Então, o que depende 100% de mim é comparecer às minhas aulas, cumprir meus créditos, fazer meus trabalhos, criar minhas pesquisas e desenvolver o meu estudo. É o que depende 100% de mim. Agora, eu preciso publicar 2 artigos. Isso não depende 100% de mim, não num prazo que eu almejo, que é aqui, ó, quando? Então, eu vou estabelecer naquilo que depende 100% de mim um prazo. E esse prazo tem um dia, mês e ano, dependendo até o horário. E aí, Lisiane, fiz tudo isso, o que eu tenho? Agora eu tenho criado um plano de ação. É isso mesmo, agora você tem um plano de ação. Isso aqui que eu trouxe para vocês está muito ligado à ideia de grandes empresas que, para produzirem mais, criavam um passo a passo, porque percebiam que algumas atividades não se desenvolvia tanto, porque não tinha um planejamento baseado nessas perguntas. Porque quando te falta algum desses elementos na definição das suas metas e dos seus objetivos, você se perde no caminho. Então isso aqui é de suma importância, gente. Se eu tivesse tido isso aqui na minha vida, eu teria evitado muitos erros, eu teria evitado muita frustração. Porque quando eu decidi lá atrás, em 1999, seguir na carreira de advocacia, eu tinha visão. A visão eu tinha, mas eu não tinha os objetivos e as metas em tudo. Quais foram os objetivos que eu construí lá em 1999? A ideia que eu tinha era um só, porque não tinha alguém que me apontasse outro caminho. E foi a ideia mais acertada que eu tive, com certeza. Mas não porque eu conseguisse ter uma clareza muito de um passo a passo. E mesmo assim eu tive a seguinte visão: olha, eu quero ser advogada, certo? Eu tenho alguém para me auxiliar aqui? Não tenho. Não conto com ninguém aqui, tá? Então o que eu preciso? Preciso buscar alguém. E quem é esse alguém? Um advogado ou advogada. Mas como eu vou encontrar essa pessoa se eu não tenho parente, se eu não tenho ninguém? Então, eu vou procurar um estágio. Como que eu devo procurar um estágio? Então, como eu procurei estágio? Como eu procuro um emprego? Então, eu fiz currículo e saí batendo de porta em porta. O que eu tinha construído sem saber aqui? Metas. E aí, qual era o meu objetivo? O meu objetivo era fazer durante toda a faculdade estágio, ganhar experiência, ganhar confiança, ganhar parceria
mas essa parceria eu também não tinha muita clareza, tá? E no final, o que eu queria, gente? Um escritório próprio? Não. Aqui que pegou. Aqui que pegou. O que pegou é que eu queria ser associada. Eu não vi ainda a perspectiva do que eu realmente queria, que era ser sócia, proprietária. E daqui pra frente, tudo atrasou. Então eu fui caminhando dentro das minhas metas ao longo da faculdade. Mas no momento crucial de definição da minha carreira, como eu queria ser, como eu me via associada, mas eu não pensei no como e com quem, e pensei que isso dependesse 100% de mim, depois eu verifiquei que isso que eu queria não ia funcionar naquela realidade que eu estava. O ambiente que eu estava não era um ambiente propício a isso. Não havia condições, eu não tinha com quem. Não existia projeto de entrada de outros profissionais, como de fato até hoje não tem lá onde eu trabalhava. Ou seja, eu ia ficar dando murro em ponta de faca. Eu ia continuar lá, e eu seria hoje uma empregada com ganhos menores, exponencialmente menores do que o que eu tenho hoje, com a qualidade de vida, com os meus exemplos de sucesso, tudo prejudicado, e talvez eu nem tivesse a família que eu tenho hoje. Então, quando eu vi que aqui eu não seria associada, eu saí. Mas eu saí sem saber. E aqui eu perambulei mais ou menos 3 anos de dúvidas, incertezas, aflições e inseguranças, por falta de ter alguém que me orientasse, gente, que me orientasse, que me mostrasse caminhos, que me trouxesse experiência, que me trouxesse exemplos, que me ensinasse esse caminho de fazer um plano de ação. É claro que isso aqui tem muito mais ainda a ser dito. Na mentoria eu levo outros exemplos, eu mostro os meus próprios exemplos, a questão da criação de planilha, a questão da programação mental, para que isso realmente se concretize na sua vida. Mas o fato, gente, é que as grandes empresas há muito tempo já despertaram para a necessidade de mentores, para a necessidade de uma orientação. Eu tenho uma amiga chamada Cláudia que durante muitos anos ela assumiu a presidência executiva do Banco Itaú, e lá ela viu a necessidade de mentoria para as profissionais mulheres dessa instituição. E ela foi uma das primeiras a desenvolver projeto de mentoria voltado para mulheres, porque nós mulheres temos tantas outras questões tão macro. E falta, gente, exemplos, falta, gente, pessoas que estejam dispostas a também sair um pouco lá dos bastidores, do backstage, vir um pouco para o protagonismo, segurar na mão dessas mulheres e falar, olha, tem um caminho, tá? Existem 2 caminhos, existem 3 caminhos, cada caminho te proporciona isso ou aquilo, cabe a você escolher. O problema é que na maioria das vezes a gente não tem essa pessoa. Então, eu espero de coração que essa aula tenha ajudado vocês a trazer um pouco mais essa clareza sobre como planejar uma carreira, como planejar uma vida de sucesso, mas com evidências de sucesso realmente, para que lá na frente você, assim como eu, olhe para trás, se orgulhe, sim, dos erros que todos nós cometemos, independente de ter orientação ou não, porque todos nós temos livre-arbítrio, não é verdade? Mas que possa olhar para o seu presente
e se sinta satisfeita, se sinta realizada, se sinta feliz e que veja que tudo que você sonhava lá atrás, você já conquistou. Então é isso que eu desejo a vocês.